Olá, cooperados! Meu nome é Rubens, sou gerente de irrigação e vou falar para vocês agora sobre alguns resultados de irrigação e linhas de financiamento disponíveis, tá? Vamos falar sobre a importância da irrigação a nível mundial e a nível nacional, como que a irrigação ela vem se posicionada aí no cenário agrícola mundial com o objetivo de aumentar a produtividade e se assegurando aí os recursos naturais aí sem comprometer com o meio ambiente, tá? Então, vamos lá. Para falar de irrigação, gente, primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é água. A água, acho que para a vida de todos, né, é o bem mais essencial. Na agricultura, conforme a gente pode verificar em todas as literaturas, de todos os recursos de que a planta necessita para crescer e funcionar, a água é o mais abundante e, ao mesmo tempo, o mais limitante para a produtividade agrícola. O que quer dizer isso? Às vezes o produtor se programou bem toda a sua safra, fez um planejamento correto de determinação das melhores variedades de planta, preparo de solo, controle de praga, doença, adubação, fez tudo bem planejado. Mas se faltou água em qualquer fase da planta, vai comprometer a produtividade. Então, a água é o bem, ele é mais abundante, é o mais utilizado e, ao mesmo tempo, é o mais limitante para a produtividade agrícola. Então, para isso que vem a irrigação, tá? É uma técnica utilizada na agricultura que tem por objetivo o fornecimento controlado de água para as plantas em quantidade suficiente no momento certo, assegurando produtividade e a sobrevivência da plantação. Complementa a precipitação natural, então, quando não chove, precisa de água, a irrigação está aí para isso, e muitas das vezes enriquece o solo com a aplicação de fertilizantes, que é a chamada prática de fertirrigação. Hoje a gente tem vários métodos de irrigação disponíveis aí no mercado, temos o gotejamento, conforme vocês vêem na foto, temos a irrigação por pivô, esses dois são os mais abundantes aí, os mais utilizados, mas temos vários outros métodos aí, e todos eles vocês podem encontrar na cooperativa. Em termos de uso de água, hoje tem dois tipos de agricultura, a agricultura de sequeira e a agricultura irrigada. A agricultura de sequeira nada mais é do que o método de cultivo em que a lavoura depende totalmente do clima, né? Então, para suprir de água na planta, precisa de chuva na agricultura de sequeira. E na agricultura irrigada, quando as condições climáticas não são favoráveis, não chove na época adequada, a gente tem um sistema de irrigação para aplicar água para as plantas. Então, nós temos esses dois tipos de agricultura em termos de aplicação de água, a de sequeira e a irrigada. Então, fazendo uma análise de números aí a nível mundial, nesses próximos slides, a gente demonstra aqui que 18% de tudo que é colhido em cultura no mundo é irrigado. O restante é sem irrigação. Esses 18% é responsável por 44% da produção de alimentos no mundo. Ou seja, irrigação garante quase a metade da produção de alimento no mundo. Você vê o impacto que isso dá. Então, apenas 18% da agricultura mundial é irrigada, que representa 44% da produção. Levando em consideração que a gente tem um desafio aí nos próximos anos, uma análise aí da FAO, que é o órgão que regula a distribuição de alimentos no mundo, nos próximos 10 anos é necessário aumentar 20% da produção de alimentos. Isso para garantir equilíbrio da distribuição de alimentos, segurança nos preços. Só que nós, agricultores, não temos condição de aumentar essa produtividade aumentando em terra, né? Hoje está cada vez mais difícil, terras novas, o preço da terra está caro, desmatamento está cada vez mais complicado, muitas das vezes, a maioria das vezes até proibido. Então a gente tem que ir atrás de técnicas que aumentam a produtividade na mesma área de produção. E a irrigação é uma delas, claro, em conjunto de várias outras técnicas, como agricultura de precisão, melhoramento genético, mas a irrigação ela está em destaque aí dessas tecnologias
em que aumenta a produtividade numa mesma área de produção. Aqui fazendo um panorama geral, então, na irrigação no Brasil, a FAO, esse órgão que regula a quantidade de alimentos no mundo, juntamente com a ANA, a Agência Nacional de Água, eles preocupados com a necessidade de aumentar a produção de alimentos no mundo, e irrigação é um ponto importante para isso, eles fizeram uma análise aí do potencial de irrigação no Brasil. Levando em consideração a quantidade de terra com água disponível e topografia adequada e aptidão agrícola, o Brasil hoje já tem 76 milhões de hectares prontos para receber irrigação. Se levar em consideração também a infraestrutura, como energia elétrica e logística, já tem 11 milhões de hectares disponível no Brasil para receber irrigação. Nos próximos 10 anos, até 2030, esses 11 milhões, 3 milhões de hectares desses 11 serão irrigados dentro de um estudo aí que já foi feito de perspectiva de mercado. Então, é um segmento que vem crescendo. Nesses próximos slides aqui, a gente mostra a quantidade de áreas irrigadas que tem em 2015, né? Teve em 2015, e já estava em torno de 7 milhões de hectares irrigados, e em 2030, com esse crescimento de 3 milhões a mais, vai chegar a 10 milhões de hectares irrigados, isso para ajudar nesse aumento de produção. Os especialistas da FAO também já estimam que em 2050 a população mundial já vai chegar a 9 bilhões de pessoas. Então, para isso, para manter a alimentação para toda essa população, é preciso aumentar 70% de produção de alimentos. No mundo não tem áreas disponíveis para aumentar esses 70%, então vai precisar de tecnologias que aumentam a produtividade numa mesma área. Irrigação é uma delas, como prova aí, menos de 20% da área agricultável é irrigada e responde por mais de 40% da produção de alimentos. Então, a irrigação ela vem importante, com uma técnica importante para garantir esse aumento de produtividade. Isso já é um estudo feito pela FAO. Então, assim, você agricultor que tem esse desafio de aumentar a produção, precisa aumentar a produtividade, pensa em irrigação, que é um segmento que vai te ajudar a fazer isso. E falando de irrigação, na região de atuação da Copecitos, a gente tem nesse próximo slide aqui, um estudo hídrico do regime de chuva em todos os 4 polos regionais da cooperativa. Ali no mapa, ali, eu dividi em cores, né, as regionais da Copecitos. A regional 1 está em verde, a regional 2 em azul, a regional 3 em cinza e a regional 4 em amarelo. Então, aí eu mostro um balanço hídrico para vocês. Em todos os 4 polos, a gente percebe um período aí em meados de abril, maio até setembro, outubro, de falta de chuva, né, que é o período de seca, comum nas 4 regionais. São períodos em que o consumo de água pelas plantas é superior à quantidade que chove, então tem déficit hídrico. E a irrigação entra para suprir esse déficit aí dentro desse período. E aí vai permitir para o produtor que tem irrigação a planejar melhor sua safra, ver se precisa plantar em setembro, outubro. Normalmente não está firme a quantidade de chuva nesse período e a irrigação já supre isso aí. Fora isso, poder fazer mais safras, né, principalmente o pessoal da área de grãos, de cereais, aproveitar essa janela aí, se tem irrigação, fazer um cultivo aí, que para até aumentar sua renda. Então, a irrigação te permite aí você ter uma segurança com suas lavouras nesse período do ano. E fora isso, mesmo nos períodos em que os regimes de chuva são maiores, mas tem algumas épocas, alguns meses aí no verão, entre janeiro e fevereiro, em que as chuvas ficaram muito concentradas em 2, 3, 4 dias e o restante ficou sem chover. Isso é um período muito delicado para a maioria das culturas, né? No café, para enchimento de grãos, pegamento de florada, enfim, períodos muito delicados e não pode faltar água. E é costumeiro no verão a gente ter veranicos prolongados e com a irrigação a gente não tem esse tipo de problema. Sem irrigação acontece algumas quebras de safra aí. Então, assim, em resumo, se falar de
de importância da irrigação nos polos regionais da Copercitrus, com certeza quem investir nesse segmento vai ver resultado. Bom, agora a gente vai entrar de uma forma mais prática sobre os resultados com irrigação em gotejamento, tá? Antes de falar de resultados, só fazer um resumo aí, o que é um sistema de irrigação por gotejamento. Não vou entrar em detalhe, não. Aqui nós temos uma ilustração que resume bem o que é irrigação por gotejamento. Vai ter palestras ao longo da feira que vai falar mais tecnicamente sobre isso, mas resumindo, todo o sistema de irrigação tem esses componentes que estão mostrando aí: conjunto motobomba, sistema de filtragem, fertirrigação, válvulas para fazer controle de vazão e pressão, cavaletes para fazer a distribuição dos setores e os tubos gotejadores. Todos os projetos têm esses componentes e o tamanho deles vai depender do tamanho da área que será irrigada. É possível também, nesses próximos slides, a gente ilustra aqui a irrigação por gotejamento com a técnica da nutri-irrigação, tá? Também vai ter uma palestra sobre isso, mas a nível de informação, todos os sistemas já é possível colocar essa tecnologia de nutri-irrigação, que é toda vez que vai irrigar, vai nutriente junto, tá? Então vai ter uma palestra só sobre isso. Também avançando aqui, todo sistema de irrigação por gotejamento é possível também fazer a aplicação de defensivos para controle de insetos, fungos, nematóides. Também vai ter uma palestra sobre isso, não vou entrar em detalhe, tá? Todos os sistemas de irrigação por gotejamento têm a chamada telemetria, o Digital Farm, que nem vocês podem ver nesse slide, ou seja, vocês têm acesso remoto ao seu projeto. Então, de onde quer que você esteja, o produtor pode ligar e desligar o sistema, fazer algum diagnóstico, checar a umidade do solo, necessidade de água pela planta, tudo de forma remota, hoje já é permitido, tá? Então, falar de resultado. Primeiro, vou falar de café com gotejamento. O café é a cultura que mais responde à irrigação por gotejamento. É muito explícito, muito aparente as produtividades dele, tá? A gente sempre vê lavouras com irrigação por gotejamento com ótimo stand de planta, as peneiras de grãos com o café submetido à irrigação por gotejamento sempre são as maiores, eficiência na aplicação de água e fertilizante, e vou mostrar através de resultado de produtividade nos próximos slides, que o retorno de investimento ele é muito rápido, tá? Então, a nível de informação, mais de 90% dos projetos de irrigação por gotejamento já são com a mangueira enterrada, tá? Isso facilita a operação e diminui problemas de manutenção. Vai ter uma palestra sobre isso, então não vou entrar muito em detalhe, mas a nível de informação, mais de 90% já é com o sistema de irrigação subterrâneo. Em termos de número, então, pessoal, hoje um dado que eu peguei da Netafim, que é o nosso fornecedor parceiro aí, já tem mais de 160 mil hectares irrigados com gotejamento em café, já demonstrando até 3 vezes mais de produtividade e uma economia de 40% de água, tá? Então, comprovando isso aí, é um exemplo de uma área de um cooperado nosso, em Serra do Salitre, em Minas Gerais, um projeto de 150 hectares de irrigação por gotejamento, onde foi possível perceber 145% de aumento de produtividade, em que a área de sequeiro produziu 30 sacas por hectare e a área irrigada produziu quase 74 sacas por hectare. E, além disso, a gente vê também uma eficiência no consumo de água quando a lavoura é submetida à irrigação por gotejamento, tá? Por produzir mais, fazendo uma análise de quantidade de água que foi consumida, as áreas irrigadas chegou a precisar de 27, 28 milímetros para produzir uma saca. Já na área de sequeiro, chegou a precisar de 64 milímetros para produzir uma saca. Então, uma eficiência de 43% também na necessidade de água aí, quando a gente submete a lavoura em irrigação por gotejamento. Um outro exemplo também, em Biraci, Minas Gerais, um projeto de 22 hectares, foi possível perceber uma produtividade de 66% a mais na área irrigada, em que a área com irrigação produziu 50 sacas por hectare, na área de sequeiro 30, 20 sacas a mais, e também uma eficiência na necessidade de água, em que o sequeiro precisou de 43 milímetros para produzir uma safra,
e o irrigado 26 milímetros para produzir uma safra. Então, assim, no geral, pessoal, quando uma lavoura de café é submetida à irrigação por gotejamento, a gente tem aí em torno aí de 20, 25 sacas por hectare a mais. Se pegar o preço da saca de hoje e multiplicar por esse incremento, a gente chega em um valor próximo aí a 10, 11 mil reais, que quase paga o investimento da irrigação. Então, assim, é um investimento que retorna muito rápido através desse incremento de produtividade. Avançando, a gente tem irrigação, vou falar um pouco sobre os resultados com citros, tá? Irrigação por gotejamento. São vários os motivos, os fatores, né, que faz com que as lavouras submetidas à irrigação por gotejamento em citros tenham aumento de produtividade. Até onde que ela tem importância? Primeiro, no pegamento da florada. Normalmente, nas áreas de atuação da Copercitros, onde tem os plantios de citros, o período de afloradas costuma dar aí em setembro, outubro, e ainda, como eu mostrei no gráfico para vocês, é um período em que as quantidades de chuvas não estão bem regulares, tem pouca chuva, vocês mesmos sabem disso, e a irrigação entra para não ter esse tipo de problema. E junto com a irrigação, você já pode também, quando tem um projeto de irrigação estabelecido, fazer a fertirrigação, que é colocar o nutriente adequado para essa fase da planta. Um outro momento importante da irrigação é no pegamento e desenvolvimento dos frutos, né? Então, depois que pegou a florada, vai começar o chumbinho nos citros, é um momento importante. Em nossas regiões é comum faltar chuva nessa época, a irrigação, você pode fazer a fertirrigação e aplicar os fertilizantes, os nutrientes adequados para essa fase. Lembrando, a gente vai falar sobre esse assunto de fertirrigação em uma das palestras para frente aí, tá? Uma outra fase importante que é no crescimento e maturação dos frutos, a irrigação também assegura um bom desenvolvimento, costuma ter veranicos bem nesse período que falta chuva e a irrigação supre isso aí, e além disso também permite aplicar os nutrientes adequados para essa fase da planta, isso vai comprometer, isso vai gerar em resultado de produtividade. E lógico, né, conforme tem nesse slide, as diferenças, comparando o sequeiro com o irrigado. Quando você submete uma lavoura de citros, um pomar de citros com irrigação por gotejamento, você assegura que todas as fases dela vai estar bem nutrida com fertilizante e também bem nutrida com água, e lógico, vai te permitir uma produtividade maior, uma quantidade de frutos maiores, um maior rendimento de caixa e, lógico, um maior retorno financeiro. Nesse slide aqui, a gente demonstra que a irrigação, ela, para citros, tem vários métodos disponíveis. Tem o gotejamento, temos hoje o pivô, a microaspersão. Não tem um melhor do que o outro, tá, pessoal? Essa pergunta muitos produtores me fazem. Qual que é melhor, pivô ou gotejo? Não tem nenhum melhor do que o outro. Isso vai depender da própria fazenda, da realidade de cada fazenda. Então, o técnico que vai lá vai verificar. Tem situação que o gotejo vai ser melhor, tem situação que o pivô vai ser melhor, tem situação que é bom colocar os dois dentro da fazenda. Um talhão coloca pivô, outros talhões coloca gotejamento, tá? Mas sempre irrigação, ela dá esses resultados aí, em que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu peguei uma experiência, nesse slide aqui, de cooperados nossos, peguei 3, um da Regional 1, outro da Regional 4 e um outro da Regional 3. Da Regional 1, toda a área dele é irrigada, então produtividade 1.430 caixas por hectare. Um outro da Regional 4, 973 caixas por hectare no irrigado. E um outro que a gente pegou da Regional 3, tem uma comparação irrigado com o sequeiro. No irrigado, 1.000 caixas por hectare e no sequeiro 800, uma diferença de em torno de 200. Tem situação que chega até 400 caixas a mais por hectare. Se pegar aí esse incremento de produtividade com o valor da caixa hoje, também a gente enxerga um retorno financeiro aí significativo e que faz com que o investimento se pague o mais rápido possível. Então, assim, irrigação em citros também tem a sua relevância na região e aquele produtor que investir nesse segmento, com certeza vai ter retorno.
Bom, avançando aqui, vamos falar um pouquinho sobre irrigação por gotejamento na cana, tá? Já adiantando também, tem o sistema de irrigação na cana através de pivô central. Vou falar um pouquinho para frente, tá? Agora nós vamos focar em produtividade com gotejamento. Também, da mesma forma que é citros, não tem um método melhor para irrigação em cana, se é o gotejo, se é o pivô. Isso é de acordo com a característica da fazenda, tá? Que a gente vai analisar, vai ter situação que o pivô é melhor, tem situação que o gotejo é melhor. Aqui mostrando o resultado de cana, a gente tem aí, pegando um dado aí de um cooperado de nossa região, a usina Santa Fé, que hoje já tem lá sistema de irrigação por gotejamento, uma média de 5 cortes aí, já chegou a ter 63% de aumento de produtividade, sendo que a área testemunha tem 77 toneladas por hectare e a área com irrigação por gotejamento 126 toneladas. O objetivo aqui, que é além de aumentar a produtividade por corte, é também aumentar a longevidade do canavial que está submetido à irrigação comparando com sequeiro. Essa área aí provavelmente deve atingir aí em torno de 12 cortes de longevidade do canavial e a área em sequeiro bem menos, né, coisa de 7 cortes. Isso aí vocês já vê a viabilidade econômica que é o sistema de irrigação na cana. Nesse slide aqui, um apanhado geral de médias de produtividade a nível nacional, comparando o irrigado com o sequeiro. Temos lá no Nordeste, que é nas colunas à esquerda aqui, a parte em azul é a média irrigada, que já está em torno de 119 toneladas por hectare, e a em vermelho é a sem irrigação, com 54 toneladas por hectare, uma diferença aí significativa. No Centro-Sul, essa diferença é um pouco menor do irrigado contra o sequeiro, porém significativo também, 130 toneladas para o irrigado e 76 toneladas para o sequeiro. Então, assim, independente da região, hoje a gente vê sistema de irrigação por gotejamento em cana demonstrando resultados favoráveis aí para a cultura. Bom, falar um pouquinho agora sobre irrigação em pivô. Uma principal característica da irrigação por pivô é a sua versatilidade. Tá? Então, hoje a gente tem pivôs disponíveis para várias culturas, praticamente todas, né? Tem pivôs para pastagem, tem pivôs para área de grãos, tem pivôs para cana, tem pivôs para fruticultura, como citros, limão, tem pivôs para café. Então, uma vantagem do pivô é a sua versatilidade. Falar de produção, desculpa, antes de começar a falar de produtividade, rapidamente aqui nesse slide, aqui demonstra todos os componentes que tem no projeto de pivô, independente do seu tamanho, tem esses componentes aqui, que é uma motobomba, um sistema de válvulas para fazer regulagem de vazão e pressão, uma adutora para levar água até a torre central, a torre central com painel que faz o manuseio do equipamento, e as torres, que a quantidade e o tamanho das torres vai depender do projeto e do tamanho da área que vai ser irrigada. Vai ter uma palestra só sobre isso, não vou entrar em detalhe, mas resumindo, todo o projeto de pivô tem esses componentes, tá? Hoje os pivôs, aqui nesses próximos slides, já pode perceber que eles já são com telemetria. O que é isso? Vocês podem acessar o seu pivô à distância, de onde quer que você esteja, você consegue acionar o seu pivô, ligar e desligar, fazer diagnóstico, verificar as condições dele, fazer programações, enfim, é uma telemetria. Hoje os pivôs já vêm com essa tecnologia embarcada e vai ter uma palestra falando sobre isso. Bom, falar de resultado, que é o nosso tema principal, né? Primeiro em grãos, tá? De tudo que é vendido de projeto de irrigação no mercado nacional, o pivô é o sistema que mais está vendendo atualmente, e a cultura que mais compra pivô são grãos, tá? As vantagens são
várias, né? A gente pode ficar várias horas aqui falando de vantagens de irrigação por pivô em grãos, né? Em resumo, aumento de produtividade, estabilidade de safra, melhor planejamento e colheita, porque vou fazer o planejamento do meu ano agrícola 2020-2021. Em setembro eu vou plantar soja. Depois em final de dezembro, janeiro, início de janeiro, vou plantar milho. Depois, em abril, maio, vou plantar um feijão. Com irrigação, você consegue fazer esse planejamento. Já sem irrigação, já fica mais limitado. Será que eu vou conseguir plantar mesmo em setembro? Talvez não vai faltar chuva. Será que depois da soja eu vou conseguir plantar um milho? Não vai estar atrasada a minha soja, porque eu atrasei o meu plantio não vai atrasar meu milho, desculpa, porque eu atrasei meu plantio de soja. Enfim, com o sequeiro você não tem um controle, um planejamento que nem você tem quando você submete um pivô na sua fazenda. Então, isso já traz diversas vantagens. Chega a produzir 3 safras a mais, aumento de produtividade por safra. A gente sempre brinca, né? Um pivô de 100 hectares, na verdade, num ano agrícola, ele é de 300 hectares, né? Porque é possível, com um pivô de 100 hectares, fazer 100 hectares de soja no mesmo ano agrícola, já colocar milho e logo em seguida um feijão, um tomate. Então, essa estabilidade, esse melhor planejamento, essa garantia de aumento de produtividade, essa garantia de estabilidade de safra, tudo isso é permitido quando você adquire um sistema de pivô. Então, quando você vai colocar isso na ponta do lápis, você vê uma viabilidade econômica altíssima sobre isso, tá? Pivô em cana, então é um segmento também que vem crescendo, que nem vocês vêem nesse slide. Uma grande vantagem do pivô na cana é a sua versatilidade. Você precisa fazer uma reforma num canavial e plantar uma outra cultura com o pivô, isso te dá, você tem essa facilidade, porque pode colocar qualquer cultura abaixo dele. E fora também, assim como o gotejamento, a gente vê aumento de produtividade superior a 30%, 40% por corte, uma longevidade do canavial chegando aí até 12 cortes aí para fazer a reforma. Então, o pivô vem crescendo muito na cana também, não tão intenso que nem está em grãos, mas na cana vem também se destacando aí. Bom, pessoal, aqui a gente destacou as principais culturas das regiões de atuação da Cooper-Citrus, mas a irrigação ela é disponível para todas as culturas, tá? Hortifruti, fruticultura em geral, hortaliça, também é muito difundido a irrigação. Não tenho tempo de falar de todas as culturas, a gente separou as principais aqui, mostramos aí as produtividades que ela tem. É um segmento que está crescendo muito, tem a sua importância muito relevante aí no mercado agrícola nacional e mundial, em termos de aumento de produtividade, da necessidade de aumentar a produção agrícola no mundo. E a Copercito, preocupada com isso, ela vem investindo nesse setor, nesse segmento, é o que mais cresce dentro da cooperativa em termos de faturamento, em termos de pessoas. Nesses últimos 2 anos, o investimento foi bem forte nessa área, em que fez com que a estrutura de irrigação da Copercito seja mais completa em termos de mercado aí de irrigação, comparando com outras empresas. Hoje tem técnicos na Copercitrus destinados apenas à área comercial, técnicos destinados apenas à área de engenharia, técnicos para a área de pós-venda, técnicos para a área agronômica. Então, a gente fecha um ciclo aí de toda a necessidade que o cooperado precisa na área de irrigação, a Copercitrus tem técnico disponível para isso, tá? Tão importante quanto falar de resultado é também falar de linhas de crédito disponível. Hoje, o governo também preocupado com essa área de irrigação, em aumentar essa área de irrigação no país, tem verbas do governo disponíveis para isso, tá? Em que é operado por todos os bancos, basta o produtor escolher aquele banco que tem melhor relacionamento comercial, então Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica, Rabobank, Itaú, Bradesco, todos esses bancos operam essas linhas de financiamento
disponível que eu vou falar aí, que são linhas que vêm do BNDES. A principal é a Moderinfra, né, que atinge todos os produtores, que dá até 10 anos para pagar ou 120 meses, com taxa de juros de 6% ao ano, até 3 anos de carência e financia até 100% do seu bem. Temos o Pronamp para o médio produtor, que dá até 96 meses para pagar, que é 8 anos, uma taxa de 6% ao ano, até 3 anos de carência, financia também 100%. E para o pequeno produtor temos o Pronaf mais alimentos, até 84 meses para pagar, com juros aí até menor do que os demais, de 4% ao ano, uma carência de 14 meses e financia até 100% também do equipamento. Então, são linhas aí do BNDES que todos os bancos têm capacidade para operar, basta o produtor escolher aquele que tem melhor relacionamento comercial. Os técnicos da cooperativa, né, da área comercial, está disponível para auxiliá-los e instruir como vocês fazem para captar esses recursos aí e investir num projeto de irrigação. Além disso, também tem as linhas próprias da Copecito, conforme pode ver nesse próximo slide. Tem diversas modalidades, o cooperado pode escolher aquela que te atende melhor, pagamentos mensais em até 24 vezes, troca café, plano semestral. Durante a feira vai estar difundida essas linhas de créditos aí via cooperativa. A equipe da Copecitrus vai estar disponível para auxiliá-los, né, de acordo com a sua necessidade. Só aproveitar aí a feira que vai ter essas informações. Tá bom, pessoal? O que eu tinha que falar era isso, o tempo é curto, tem muita coisa legal que dá para falar, mas no decorrer da feira eu vou estar disponível, se quiser falar mais profundamente sobre cada cultura, o resultado que cada uma tem quando é submetida à irrigação, conhecer melhor os equipamentos, a gente vai estar lá disponível com a equipe completa lá para poder atendê-los, tá bom? Agradeço aí, que tenham uma ótima feira.